Olá, telespectadores, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, aqui na TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira, com as principais matérias, com as principais informações dos jornais do país. Eu começo mostrando para vocês a capa da Folha de São Paulo, cuja manchete é: falta de articulação nacional trava combate às queimadas por Lula. Especialistas dizem que incremento estrutural e orçamentário não é suficiente e resposta à crise do fogo precisa de gestão centralizada. Tramitação de propostas é lenta no Congresso Nacional. O combate às queimadas no Brasil precisa de mais organização e priorização por parte do governo Lula, assim como articulação com estados, municípios e Congresso, afirmam especialistas. O país enfrenta situação crítica em relação aos incêndios, somados à seca histórica. Em relação à gestão Jair Bolsonaro, houve incremento orçamentário e estrutural, medidas insuficientes diante da atual crise do fogo. Abre aspas, precisamos de coordenação nacional e os estados têm de entender o tamanho da urgência, afirma Cristiane Mazetti, ela que é da ONG do Greenpeace, uma ONG ligada ao meio ambiente internacional. No Congresso, onde a atuação da bancada ruralista é forte, verba do IBAMA para combater as queimadas em 2024 foi reduzida e em julho, após 6 anos, foi aprovado o projeto de manejo do fogo. Proposta de criação de órgão para centralizar a gestão ambiental também foi barrada. A Casa Civil da Presidência da República afirmou que o governo Lula atua em salas de situação na integração entre os ministérios na resposta às queimadas e à seca. Esse é a chamada de capa do editorial da Folha de São Paulo, da chapa de capa da manchete da Folha de São Paulo, que também é manchete, vocês vão ver daqui a pouco, também do jornal Globo, essa situação do fogo, das queimadas e da poluição do ar, chamando a atenção dos principais jornais do país. E essa foto é para mostrar lá em São Paulo, dizendo que em meio à estiagem, concentração de algas muda a cor do Rio Pinheiros. Olha como está aqui toda verde escuro, como se fosse um lodo no leito do Rio Pinheiros. Proliferação dos organismos se dá por combinação de volume de água menor e de nutrientes de esgoto que chegam ao Rio Paulistano. Essa foto aqui desse senhor é uma homenagem à voz de Darth Vader e Mufasa Sikala. Ele é o ator James Jones, que faleceu ontem aos 93 anos. Na área de esportes, a chamada de capa da Folha de São Paulo, fim dos jogos deixa Paris com otimismo e incertezas. Os jogos das Paralimpíadas de 2024. Veículos, inteligência artificial nos automóveis demanda antivírus. Inteligência artificial reduz risco de acidente automotivo, mas exposição a ataque hacker preocupa, diz especialistas. É chamada na capa do Folha de São Paulo,
é a nomeação da nova ministra dos Direitos Humanos. Aqui a foto do presidente Lula com Macaé Evaristo. Ela substituirá o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Ela é deputada estadual do PT em Minas Gerais. Com ela, Lula soma 10 mulheres em ministérios ante 28 homens. Sabatina Folha. O Boulos disse na sabatina a jornal Folha de São Paulo que descarta reduzir a velocidade no trânsito de São Paulo. E Tribunal de Contas da União prepara alerta sobre situação fiscal do governo. O TCU prepara nota alertando o governo Lula para risco de estourar a meta de déficit zero neste ano, devido a incertezas na arrecadação oriunda de negociações no CARF. Na área internacional, a chamada de capa é sobre a Venezuela. Apostamos em um levante na Venezuela, afirma opositor. Para Juan Pablo Guanipa, opositor do atual presidente Nicolás Maduro, é preciso convencer as bases para que Edmundo Gonzalez tome posse. Crise inflou o fluxo migrante para o Brasil e venezuelanos são maioria em escola de Pacaraíba, em Roraima. E o adversário que ficou em segundo lugar nas eleições, o Edmundo Gonzalez, como nós dissemos ontem, está na Espanha. Pediu asilo político e chegou na Espanha no avião do governo espanhol. Vamos o que diz aqui o Jornal Globo. O Jornal Globo, que é do Rio de Janeiro, é um jornal do Grupo Globo de Comunicação. E, como vocês podem ver, é a mesma foto que trouxe a Folha de São Paulo. É a foto do Rio Pinheiros. Mau sinal verde. O Rio Pinheiros ficou com uma cor diferente ontem. A prolongada estiagem reduziu sua vazão e, por consequência, houve proliferação de algas, ocasionando o tom esverdeado num dos cenários mais conhecidos da cidade de São Paulo. E a manchete, como eu falei, também é sobre as queimadas, alertando o governo sobre esse assunto. Efeitos do clima. País tem fogo recorde e São Paulo fica entre piores áreas do mundo. Seca prolongada, rebaixa nível dos rios, espalha fumaça por mais da metade do Brasil e leva poluição na cidade a inédito patamar. É também chamada de capa do jornal Globo. Ato do dia 7 de setembro, foi sábado passado, agrava a racha entre Pablo Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, e disputa os votos dos bolsonaristas com o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes, que é do MDB. E o ato de sábado, do dia da independência, lá na Avenida Paulista, agrava o racha entre o Marçal e o bolsonarismo. Aliados do ex-presidente fizeram circular nas redes sociais vídeos críticos ao candidato a prefeito de São Paulo, enquanto o Bolsonaro ainda hesita em apoio explícito a Ricardo Nunes. Corrida eleitoral é pano de fundo de disputa pelo protagonismo do voto da direita. Registro na capa do Globo a posse de Macaé Evaristo, que é escolhida para a pasta dos direitos humanos. Mercado já prevê taxa de juros
em 11,25% no final do ano. É a especulação financeira. Boletim Focus do Banco Central, que reflete as expectativas do mercado, prevê elevação da taxa Selic, que hoje está de 10,5% para 11,25% até dezembro deste ano, sob pressão do PIB e inflação. Próxima reunião do Copom é semana que vem e os especuladores que vivem disso já estão fazendo seus prognósticos e ganhando dinheiro em cima disso. Na Venezuela, Maduro usa asilados em embaixada para pressionar Maria Corina. O governo venezuelano se recusa a autorizar a saída do país dos 6 asilados na embaixada argentina, 4 deles colaboradores próximos da líder opositora Maria Corina Machado, criando embaraço ao Brasil, que tem a representação diplomática sob custódia. Ainda na área internacional, é o debate de hoje à noite, às 22 horas, horário de Brasil, entre Kamala Harris e Donald Trump, que se enfrentam num debate decisivo sobre as eleições nos Estados Unidos, a presidente dos Estados Unidos, que será em novembro. Evento com maior potencial para mudar votos até a eleição, o debate ao vivo, às 22 horas de hoje, entre Kamala Harris e Donald Trump, é visto como o mais importante em décadas nos Estados Unidos. Em junho passado, o primeiro embate televisivo da disputa deste ano deflagrou o fim da carreira política do presidente Joe Biden. Tecnologia. A Apple lança novo iPhone e preço pode chegar a R$ 15.500, quase R$ 16.000, um aparelho do novo telefone, do novo iPhone da Apple, lançamento feito ontem. Rock in Rio, segurança reforçada e atrações turísticas com desconto. Durante o festival, visitantes terão ingressos até 50% mais barato em atrações como Corcovado e Pão de Açúcar. Mais de 1,4 mil policiais atuarão por dia de evento, que deve gerar impacto de R$ 1 bilhão no Rio de Janeiro. O Globo traz hoje uma entrevista exclusiva com Rogério Seron, ele que é o secretário do Tesouro, e avalia necessidade de novo bloqueio devido à alta de despesas obrigatórias e diz que o cenário de 2025 será melhor que o deste ano. Uma das frases tiradas dessa entrevista diz o Rogério Seron: bloqueio adicional de gastos não deve passar de 5 bilhões de reais. E temos aqui também uma entrevista exclusiva no Globo de hoje com um cearense que é especialista, ele é dermatologista, é o médico Heitor de Sal Gonçalves. O Heitor de Sal Gonçalves, ele é um nome nacional e até internacional, porque ele trata sobre vitiligo. Ele fez um curso em Cuba, ele é especialista em tratar vitiligo. E o Heitor de Sá Gonçalves, para quem não sabe, é irmão do político Arcilon Gonçalves, que é prefeito aqui do Eusébio. E nessa entrevista, ele fala como presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele cobra restrições e vai à justiça para liberar o uso do fenol, suspenso pela Anvisa desde a morte de empresário em São Paulo após peeling feito por esteticista. Heitor de Sá Gonçalves é filho de Aurora, no interior do Ceará.
Na capa do jornal O Estado de São Paulo, também o destaque é sobre a poluição. E olhe essa foto, como estava escuro ontem o clima, o tempo em São Paulo. Essa foto, São Paulo ontem à tarde, essa foto foi tirada do alto do edifício Martinelli. A cidade esteve entre as com pior qualidade do ar do mundo, ao lado de Lahore, que é no Paquistão, e de Kinshasa, que é outra cidade internacional. E a foto é do centro de São Paulo. Veja como estava a poluição do clima. E a matéria de chamada de capa diz: São Paulo tem a pior qualidade do ar em 43 anos e chega a liderar ranking global. Causas incluem as queimadas em todo o país, as condições meteorológicas e a poluição. A temperatura passará hoje dos 30 graus, com umidade relativa do ar abaixo dos 35%. Efeito colateral. Sob pressão de crise climática, governo Lula cogita fazer uma força-tarefa. Fogo fecha destinos turísticos naturais, como os parques nacionais. Situação pode pressionar o preço dos alimentos. Pode não, já está pressionando. Tem uma matéria no jornal Povo de hoje, nós vamos ler para vocês, que aqui no Ceará os preços já estão aumentando por conta dessa crise climática nacional. Mas a manchete do Estadão de hoje é sobre política monetária. Mercado projeta ciclo com 4 altas na taxa de juros. Expectativa de elevação da Selic dispara após alta forte do PIB. 15,5% é para quanto subirá a Selic em janeiro de 2025. Se a projeção do Boletim Focus, que é uma entidade que mede essa oscilação econômica, essa oscilação do mercado brasileiro, sobre ciclo de altas nos juros, se essa projeção do Focus se confirmar. Diz a chamada da manchete: o Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, mostra que as projeções do mercado para a taxa básica de juros da economia, a Selic, dispararam. A mediana das projeções das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central aponta para 4 altas consecutivas de 0,25 ponto nos juros até janeiro de 2025. Se as previsões se confirmarem, ao fim do ciclo, a Selic subirá dos atuais 10,5% para 11,5%. A nova estimativa do Focus interrompe sequência de 11 semanas de estabilidade na média das expectativas para os juros e vem após a divulgação de que o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, no segundo trimestre cresceu 1,4% acima do esperado. A alta inesperada do PIB, combinada com o mercado de trabalho aquecido, consolidou a expectativa de que o Banco Central iniciará ciclo de elevação dos juros para evitar que a expansão acelerada da economia pressione a inflação. Focus também elevou, isso na matéria correlata, Focus também elevou as projeções para a inflação.
A mediana para o IPCA de 2024 subiu de 4,26% para 4,30%, aproximando-se do teto da meta da inflação, que é o teto da meta do governo, que é de 4,50%. Registra também o Estadão a posse da nova ministra dos Direitos Humanos. No lugar de Silvio Almeida, deputado estadual de Minas Gerais, assumirá o Ministério dos Direitos Humanos. Negra, Macaé Evaristo assume após antecessor ser acusado de assédio sexual. Petista é ré, lá em Minas Gerais, por superfaturamento de uniformes. Ela foi secretária da Educação lá em Minas Gerais. Sistema carcerário. Brasil chega a 88 grupos. Grupos aqui é facções criminosas. Grupos criminosos em cadeias. Só em São Paulo que tem uma facção única que manda em tudo, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Nas páginas internas, você vai ver que diz que no Ceará, quem comanda os presídios aqui são 4 facções. Nas páginas internas, na matéria diz isso. E aqui na chamada, ressalta que Bahia, o estado com maior divisão, grupos regionais são os mais violentos. Na análise anterior, o país tinha 72 facções e agora são 88. Lá na Bahia são 22 facções comandando o tráfico de droga no estado. Chamada também de capa do Estadão é o debate de hoje. Nos Estados Unidos, há 2 meses da eleição, Kamala Harris e Trump fazem o primeiro debate. Após que o primeiro debate mesmo com Donald Trump foi feito com o Joe Biden, que ele se deu muito mal no debate, logo depois do debate teve que desistir. Mas o primeiro debate com a Kamala Harris é hoje, às 22 horas. A CNN Nacional vai transmitir ao vivo. Na área de economia, a chamada de capa diz que o símbolo da Lava Jato, a Comperge, 16 anos após início de obras, entra em operação. Também chamada de capa na área de economia, que o iPhone 16 chega com inteligência artificial e preço aqui no Brasil custa 15 mil um aparelho. 15 mil, mais de 15 mil reais. 15.500 reais é o preço que chega esse aparelho nas lojas. Também, por último aqui de chamada de capa, uma entrevista com Regis do Brulli, ele que é o fundador da empresa Tokstok, que vende material para casas e móveis. Ele diz: a Mobile nunca deu certo e a união das duas, que é a Mobile com a Tokstok, vai atrapalhar. Empresário contesta na justiça a fusão, considerada por ele um abraço de afogados. Vamos ver agora o que tem de novidade para hoje na capa do jornal cearense O Povo. E o primeiro destaque é a posse da nova ministra. Aqui é a foto do Lula com Macaé Evaristo. Lula escolhe a deputada estadual de Minas Gerais para os direitos humanos após demissão de Silvio Almeida. No caderno Vida e Arte, o destaque, a chamada de capa, é para o personagem Érico Dias. Recupera obras por meio da encadernação e busca sucessores, obras literárias, livros. Ele faz a recuperação dessas obras e diz que não tem ninguém para sucedê-lo. E ele está buscando sucessores que dê continuidade a essa atividade, a essa arte. Mas a manchete do jornal O Povo
é um resgate sobre um duplo homicídio que aconteceu na base aérea de Fortaleza. 20 anos depois, o crime prescreve e famílias ainda vivem traumas. Tem aqui a foto desta senhora, ela é Fátima Fontinelli, 71 anos, mãe de Cleoman. Ela sofreu, por conta de todo esse sofrimento, um acidente vascular cerebral. As mães das vítimas, os soldados Francisco Cleoman Fontinelli Filho, que na época tinha 19 anos, e Robson Mendonça Cunha, que tinha 18, as mães vivem sequelas emocionais e físicas por causa da tragédia. A União Federal ainda não pagou o total das indenizações. O crime, como eu já disse, ocorreu dentro da base aérea de Fortaleza, que hoje nem existe mais. Hoje vai ser, uma sede do ITA. Ainda é chamada de capa, no jornal O Povo, uma matéria dizendo que os crimes de roubo têm redução de 22,6% no mês de agosto no Ceará. A reportagem de hoje do jornal O Povo é mostrando que 1/3 dos parlamentares cearenses tem parentes diretos candidatos nas eleições municipais deste ano. É claro, tem que perpetuar a espécie dos políticos e tem que continuar através das esposas, através dos sobrinhos, através dos filhos e por aí vai. Na área de economia, no caderno de economia, a matéria chamada de capa é mudanças climáticas elevam preços de alimentos na Ceasa, na central de abastecimento. Coisa que o Globo estava prevendo a elevação dos preços, o jornal O Povo já está havendo aqui no Ceará elevação de preços dos alimentos por causa dessas queimadas, desses prejuízos que as safras estão tendo Brasil afora. E também chamada de capa na área de política é a sabatina que o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, do Partido Liberal, ele deu ontem, participou de ontem dessa sabatina, e ele disse na ocasião, ele prometeu extinguir a AGFIS. A AGFIS é uma agência de fiscalização da Prefeitura de Fortaleza, e também prometeu reduzir o número de secretarias regionais na capital, que hoje é em torno de 12 secretarias regionais, que chama de prefeiturinhas, também é chamado de prefeiturinhas. Vamos agora para a capa do Correio Brasiliense, lá de Brasília, do Distrito Federal. Um olhar mais atento para o voto no entorno. É entrevista exclusiva com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ela ressaltou a relevância do pleito nos municípios vizinhos. Vocês sabem que em Brasília não tem prefeito, né? Lá não, nesse ano não tem eleição lá para prefeito e vereador, porque lá não existe prefeitura. Lá é o governo distrital. Lá chama Assembleia Legislativa Distrital. Não tem prefeitura. O governador, é o prefeito, é tudo lá em Brasília. E a Celina Leão, que é a vice-governadora, fala do pleito municipal nos municípios do entorno. Ela disse: as eleições no entorno de Brasília, nos municípios vizinhos ao Distrito Federal, impactam no DF. Avalia Celina, ela que é filiada ao Partido Progressista, ao PP, que se engaja no apoio a candidatos em diversas cidades. No programa, que é o CB Poder,
Correio Brasiliense Poder, em parceria do Correio com a TV Brasília. A Celina Leão também comentou sobre o eixão do lazer e as denúncias de assédio a um ex-ministro do governo Lula. Debate aberto. Candidatos à Prefeitura de Águas Lindas, no Goiás, que é vizinho a Brasília, Dr. Klaus e Juraci Tesoura de Ouro. O Dr. Klaus é do PSOL e Juraci Tesoura de Ouro é do PSD, inauguram a série de sabatinas promovidas pelo Correio Brasiliense. Já que não tem eleição para prefeito no Distrito Federal, o Correio Brasiliense faz sabatina com os candidatos do entorno. E os primeiros a serem sabatinados são os candidatos à Prefeitura de Águas Lindas do Goiás. A manchete do jornal é a posse da ministra Macaé Evaristo. E nessa posse ela defende rigor no caso de assédio do Silvio Almeida. Ela vai continuar investigando esse caso, ou casos, né? Ou casos de assédio. Está aparecendo mais gente dizendo que foi assediada sexualmente pelo ministro. Lotofácil, 6 apostas do DF acertam 15 números e levam 2,3 milhões de reais cada uma aposta. Destaque também da capa do Correio Brasiliense, Venezuela, a nova fase da luta na Venezuela. A líder opositora Maria Corina Machado minimizou o impacto da saída de Edmundo González do país e disse que fica em Caracas, que é a capital da Venezuela, apesar dos riscos. Candidato autodeclarado vitorioso nas eleições do dia 28 de julho passado, receberá asilo da Espanha. Aliás, já recebeu. Eu o fiz para que as coisas mudem, anunciou González. Aqui é uma homenagem que o Correio Brasiliense faz ao criador do Parque Nacional de Brasília, o ambientalista e agrônomo Ezequias Paulo Heringer. É homenageado pela filha, a Kélvia, com obra que traça a trajetória do mineiro que deixou o maior legado ambiental no Distrito Federal. Lula sanciona a lei de concursos online, através da internet. Chamada de capa, a influenciadora Deolane vai para a prisão domiciliar. Ela conseguiu habeas corpus e deve usar uma tornozeleira eletrônica. Ela foi recebida por fãs na saída da penitenciária da colônia feminina do Recife. E a mãe dela, Solange Bezerra, aqui diz que continua presa, mas ela já foi solta ontem à noite. Outra homenagem que o Correio Brasiliense faz é o sommelier Gilvan Pires de Sá. Adeus ao grande mestre. Brasília se despede do sommelier Gilvan Pires de Sá, que morreu no domingo aos 77 anos. Dorival vai de Hendrick. Dorival é o treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje, contra o Paraguai, o brasiliense Hendrick será titular pela segunda vez na Seleção Brasileira. Na área de economia em alta. Presidente do Sebrae, Décio Lima, traça um cenário positivo para o empreendedorismo diante de indicadores em alta, como o Produto Interno Bruto. Ainda na área de economia, ao CB Poder, que é o Correio Brasiliense Poder, o presidente da CBDI, Ricardo Capelli, ele que já foi secretário executivo do Ministério da Justiça, afirmou que depois de 7 anos o Brasil voltou a ter política industrial. Vamos, o que é que tem de principal na capa do jornal Valor Econômico? Temos uma entrevista com
Gilberto Flores, na área de transportes. Ele diz que em 10 anos a malha de metrôs e trens urbanos no Brasil cresceu só 15%. Ele lamenta esse baixo percentual. China, espiral de deflação mostra sinais de aprofundamento e ameaça crescimento do país. Na área de mineração, Anglo-American, a empresa, inicia a venda de ativos de níquel no Brasil, diz a diretora executiva aqui no país, Ana Chances. A manchete do Valor Econômico é dizendo que empresas perdem lucro e margem após governos elevarem impostos. Os balanços de 39 companhias mais afetadas pelas alterações mostram que o ganho fiscal do primeiro semestre de 2023, portanto no ano passado, virou despesa com tributos neste ano. Prejuízo do agronegócio com incêndios no Brasil já supera os 2 bilhões de reais. A foto de destaque é o registro em todas as capas, como você viu, de hoje dos jornais, é a posse, o anúncio da nova ministra Macaé Evaristo, que assumirá a pasta dos direitos humanos. Até maio, o gasto com seguro-desemprego no Brasil aumentou 18%. De janeiro a maio, o gasto com seguro-desemprego somou 18,4 bilhões. É um aumento de 18% maior que em igual período de 2023, com a alta nas requisições do benefício destinado aos trabalhadores demitidos sem justa causa. O total pago tem escalado e não deve arrefecer no médio prazo. Em 12 meses, as solicitações passaram de 3,98 milhões no mês de julho de 2023 para 7,35 milhões um ano depois, agora em julho de 2024. É registro da capa do Valor Econômico, debate decisivo para a campanha de Kamala Harris. A democrata precisará fazer muito mais do que ter desempenho adequado em seu primeiro debate presidencial, hoje com o republicano Donald Trump. A última grande pesquisa feita antes desse encontro de hoje sugere que Trump tem 1 ponto percentual de vantagem. O Trump apareceu na pesquisa com 48% e a Kamala com 47% de vantagem. Outros levantamentos tendem a sugerir que a vice-presidente, a atual vice-presidente dos Estados Unidos, tendem a sugerir está com uma pequena vantagem no voto popular, com os estados decisivos em situação de empate técnico. Mas, dado o viés desfavorável aos democratas no sistema do colégio eleitoral, Kamala Harris precisará estar bem à frente no voto popular para garantir a vitória. E nenhuma pesquisa sugere que ela já tenha alcançado essa liderança. Gestoras mais pessimistas, mas com ativos locais. E tem uma matéria com ela é Suelen Salgo. Avaliação da Luz Soluções Financeiras, com 40 das principais gestoras, mostra que o risco dos fundos é o ponto mais preocupante, o que deu à categoria nota média de 3,5% numa escala de até 5. Muitas vezes, a decisão é tomada em cima da rentabilidade, o risco vem a posterior, diz a consultora Suelen Salgo. Vamos continuar aqui com as nossas matérias, agora das páginas internas dos jornais do país.
E na Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre Lula anuncia Macaé Evaristo nos direitos humanos após demissão de Silvio Almeida. 97% dos brasileiros querem incentivo ao autocuidado. O editorial de hoje da Folha de São Paulo trata uma agenda positiva para o agro no clima. Ainda nas páginas internas da Folha, é sobre a sucessão em São Paulo, capital. Boulos descarta reduzir velocidade do transporte na capital e diz conciliar segurança e opinião pública. O Google demora 2 semanas para tirar vídeos determinados pela Justiça de Pablo Marçal. Briga entre o influenciador, que é o Pablo Marçal, ele vive disso, de estar nas redes sociais, é influencer, e soltando e falando para os internautas, sem ser questionado. Então a briga entre ele e o pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, é antiga e já teve pedido de perdão. O candidato a vice-prefeito de Ricardo Nunes, associa o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, à invasão de terra e sugere confusão com o MST. Ações na justiça contra Marçal têm baixo risco de tirá-lo da urna. Influenciador se encontra com o ministro da Justiça de El Salvador. Segundo Pablo Marçal, ele foi pegar uma experiência sobre a questão da segurança pública em El Salvador. Apresentadores tentam transformar a popularidade da televisão em votos. E cita aqui 3 candidatos que trabalham na área de comunicação: o Datena em São Paulo, o Dudu Camargo e o Tramonte em Minas Gerais. Petista liga mau momento em Campinas a assassinato de prefeito, é a sucessão lá em Campinas. Irmão de Bolsonaro disputa a prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, sem apoio da base bolsonarista. O conflito de Elon Musk com o judiciário não impacta as Forças Armadas. Quem diz isso é o ministro da Defesa. Exército, Marinha e Aeronáutica usam o sistema da Starlink. Chefes militares negam prejuízo com eventual veto do governo do judiciário à empresa. Vistoria da CGU, da Controladoria Geral da União, em emendas parlamentares, aponta obras atrasadas e falta de prioridade de projetos. Aqui também, não tão em destaque, é uma matéria secundária, essa foto aqui com senadores, deputados, tem aqui o senador Eduardo Girão, que ontem eles entregaram mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Técnicos do Tribunal de Contas da União preparam alerta sobre risco de estouro da meta fiscal este ano. Analistas passam a projetar aumento nos juros neste mês. A reunião do Copom na próxima semana. Tesouro Direto bate recorde de investimentos em julho e soma 6,4 bilhões de reais em 870 mil operações. Pente fino no INSS corta 48% dos auxílios avaliados. A economia do governo com benefícios suspensos chega a 1,3 bilhão, segundo dados da Previdência Social. Congresso Nacional precisa rever alta da tarifa de Itaipu, diz a Academia de Engenharia. OMC faz 30 anos em crise e defende comércio
como redutor da pobreza. A Apple anunciou ontem o iPhone 16. O aparelho tem recursos de inteligência artificial e um botão físico para tirar fotos. Inteligência artificial reduz risco de acidente, mas ciberataques preocupam. Ataques dos hackers. Criminosos invadem sistema de carros sem chave para furtá-los. Saiba como ocorre a ação. Montadoras transformam carros esportivos de luxo, em super máquinas elétricas. A Ford anuncia retorno da Ranger Black, a Ranger negra, que tem tração traseira e proposta urbana. Na área internacional, apostamos em levante institucional e militar na Venezuela, diz o opositor. Refúgio de González, Espanha, se firma como abrigo de antichavistas. Nas páginas ainda de Mundo, uma escola de Pacaraíma, em Roraima, tem mais crianças vindas da Venezuela do que crianças do Brasil. Ataque aéreo de Israel contra alvos do Irã na Síria deixa ao menos 18 mortos. Na área do meio ambiente, resposta de Lula à seca e fogo esbarra em desarticulação, verba e falta de estrutura. Brasil é o segundo país com mais mortes de ativistas ambientais. São Paulo tem a pior qualidade do ar entre metrópoles do mundo, diz site. Fumaça atinge várias partes do país e pode chegar a 60% do Brasil. Presença de soldados entre aspas, né, de funcionários, de empregados do PCC, mas a manchete aqui é soldados, entre aspas. Presença de soldados do PCC, que é o primeiro comando da capital, nos Estados Unidos, acende alerta de governos. Influenciadora Deolane Bezerra deixa cadeia para cumprir prisão domiciliar. Justiça de São Paulo determina bloqueio de 15 sites de jogos de azar. Avô e Paz, antiga Arvoredo, abandona a rota entre Cascavel e Guarulhos após queda do avião no município de Vinhedo, interior de São Paulo. Após tentativa de estupro na USP, Universidade de São Paulo, alunos reclamam da falta de guardas e da má iluminação dentro do campus. Pesquisadores desvendam como um tubarão devorou uma fêmea grávida. Paris termina jogos com saldo visto como positivo e símbolos olímpicos sem destino certo. Ainda na área de esportes, com treinos em meio a bombas, a explosão de bombas, Ucrânia é 7ª no quadro de medalhas. Por último, aqui no caderno de cultura, que no jornal Folha de São Paulo chama de Ilustrada, projeto de Lina Bobardi, após décadas em ruínas, será retomado como centro cultural em Salvador. Nas páginas internas do jornal O Globo, hoje o editorial, o jornal O Globo também traz 2 editoriais, igual ao Estadão. E o primeiro editorial é sobre anistia a golpismo e impeachment no STF são absurdos. O outro editorial, permanência de Silvio Almeida no governo era insustentável. Sucessão na capital de São Paulo, cisma à direita, ato na Paulista, sábado passado, escala racha entre Pablo Marçal e aliados de Bolsonaro que disputam a fatia do eleitorado conservador da capital paulista. Cultos
de apoio a Nunes, Ricardo Nunes, que é atual prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, a pedido de votos no sul do país. Pastores contrariam lei eleitoral e fazem pregação política nas igrejas, pedindo voto para candidatos a prefeito e vereador alinhados com valores e interesses religiosos. Em São Paulo, o MDBista Ricardo Nunes é elogiado, enquanto o rival é alvo de insinuações. E o jornal traz aqui quatro exemplos de cultos pedindo voto para os candidatos. E um deles é o Valdemiro Santiago. Esse é o mais famoso porque ele tem um programa transmitido via televisão e de caráter nacional. Em culto, Valdemir Santiago, líder religioso, pediu conservação de Nunes, prefeito de São Paulo. Petistas mostram incômodo com campanha pessoalista de Guilherme Boulos. Com funk, Vasco e mais carioquices, o Eduardo Paes, agora no Rio de Janeiro, lidera performance no TikTok. TikTok é uma plataforma, rede social, de pequenos vídeos curtos. E o Eduardo Paes entrou nessa onda e está liderando aí as redes sociais com essa estratégia de campanha na capital do Rio de Janeiro. Ramagem, também no Rio de Janeiro, é outro candidato, se esquiva de embate entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Castro. Ele não quer entrar nessa briga. Garotinho e herdeiro do clã Brazão tem candidatura impugnada no interior do Rio de Janeiro. Recorde de eleitores com deficiência desafia o Tribunal Superior Eleitoral para proporcionar que cada eleitor, com as suas limitações físicas, possam votar no dia 6 de outubro, no primeiro turno das eleições. Prefeito foge da polarização para tentar se reeleger em Vitória do Espírito Santo. Lula anuncia deputada do PT como ministra após caso de assédio no Ministério dos Direitos Humanos. Governo avalia propor fim do sigilo de 100 anos. Área de Brasil, poluição conectada. Focos de queimadas batem recorde em seca que piora a poluição do ar em São Paulo. Biografia detalha o perfil do maníaco do parque. Deolane Bezerra deixa cadeia criticando a operação em que foi presa. Ela disse que era abuso de poder. Aperto maior à vista, agora no caderno de economia. Com PIB e IPCA em alta, projeção para juros salta dos atuais 10,5% para 11,25% em uma semana. Isso é a projeção do mercado financeiro. Reunião do Copom na próxima semana. Novo bloqueio de gastos não deve superar 5 bilhões de reais, diz o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Como já falamos, é o lançamento do iPhone 16 pela Apple. Modelos anteriores do aparelho ficarão 10% mais barato no Brasil. Mudanças climáticas. Agro só fica com 4% das verbas. Agricultura biodinâmica cresce e é adotada em 65 fazendas. Tudo ou nada da TV. Para estrategistas, o debate de hoje entre Kamala Harris e Trump é o último ato capaz de mudar os votos. Mudar os votos porque na última pesquisa eles estão empatados. Maduro, na Venezuela, usa asilados para pressionar Maria Corina, sua opositora.
Matéria sobre saúde. Notívagos têm maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Os notívagos são as pessoas que têm dificuldade para dormir à noite. Um encontro sagrado para povos originários na Quinta da Boa Vista. Livro é relançado com a real identidade de sua heroína. 3 passageiros perderam o braço em acidente. E por último, Mário rebate pedido do São Paulo para anular jogo na área dos esportes. O que diz as páginas internas aqui do Estadão, o Estado de São Paulo? A coluna da Rosiane Kennedy, que escreve a coluna do Estadão, diz que o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, vira âncora do Ricardo Nunes, candidato a prefeito, à reeleição, e contrapõe postura pendular. Pendular é que vai e volta, do ex-presidente Bolsonaro da campanha. Ora ele está com o Pablo, ora ele está com o Nunes, é essa posição pendular. A agenda de Jair Bolsonaro não prevê, até agora, participação em eventos organizados pela campanha de Nunes, de Ricardo Nunes, em São Paulo, até o dia da votação do primeiro turno, que é 6 de outubro. Na agenda do Bolsonaro não está prevista nenhuma participação em eventos do Ricardo Nunes. Há 10 agendas, há 10 viagens no calendário do ex-presidente. Nenhuma para a capital paulista e poucas datas disponíveis para a inclusão de São Paulo, se vier a acontecer. Bolsonaro programou viagens a Registro, no interior de São Paulo, onde o irmão dele é candidato a prefeito, e passagens por cidades do estado do Rio Grande do Sul, Maranhão, Santa Catarina, Roraima, Amazonas e Espírito Santo, de hoje, terça-feira, até o dia 30 de setembro. Ainda tem 2 notas interessantes aqui na coluna do Estadão, dizendo a repercussão lá em Minas Gerais dessa nomeação da nova ministra dos Direitos Humanos. Diz o seguinte: ao assumir o Ministério dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo deixou o mandato de deputada estadual do PT em Minas para seu suplente. Ela abriu a vaga para o suplente, o médico Eli Tarquínio, do Partido Verde. A chegada de Macaé à esplanada dos ministérios representa uma vitória do PT de Minas Gerais, como mostrou a coluna, o diretório local lá de Minas, lá de Belo Horizonte, que até agora não tinha um representante do primeiro escalão do governo Lula, reclamava nos bastidores da influência lá em Minas Gerais do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele que é o presidente do PSD de Minas Gerais e é correligionário do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que também é do PSD. Então o PT de lá ressentia dessa força do PSD contra o PT. E agora o Lula arranjou aí um jeito de trazer a Macaé Evaristo para o primeiro escalão. O primeiro diz: falta prudência ao Supremo. Nem Lula deveria ter convidado Alexandre de Moraes para pousar a seu lado no dia 7 de setembro, lá em Brasília, nem o ministro deveria ter aceitado. De Lula não se esperava outra coisa, mas ao STF se impunha mais cautela. Segundo editorial, Lula de estadista a bobo da corte. Lula se julga o líder da esquerda latino-americana, enquanto
o companheiro dele, o Nicolás Maduro, o despreza e ameaça a soberania brasileira sem receber do petista uma resposta à altura. Nas páginas de política, é a matéria: Lula escolhe deputado estadual do PT para a pasta dos direitos humanos. Como o Edson disse, ela é ré, que é a matéria secundária, petista é ré, acusada de superfaturar a compra de uniformes escolares em Minas Gerais. Ela compra de kits de uniformes escolares quando era secretária de Educação de Belo Horizonte em 2011, no governo do ex-prefeito Márcio Lacerda, então no PSB. Ela também chegou a ser acionada judicialmente pela mesma suposta prática quando foi secretária de Estado de Educação na gestão de Fernando Pimentel, do PT, entre 2015 e 2018. Neste último caso, ela como secretária de Educação do governo, porém, fez um acordo com o Ministério Público para encerrar o processo. Procurada pelo Estadão, a ministra Macaé disse que sua defesa contestou a ação sobre a suposta irregularidade quando era secretária municipal e ela diz: segue, abre aspas, tranquila e consciente do compromisso com a transparência e correta gestão dos recursos públicos. Também afirmou que sempre colaborou com a Justiça ao comentar as acusações sobre sua atuação como secretária estadual. O Ministério Público de Minas Gerais apontou sobrepreço na compra de carteiras escolares. Ela assinou o acordo de não persecução civil em 2022 e aceitou pagar uma multa de R$ 10.400, um mês do salário como secretária, para pôr fim a 13 processos judiciais por improbidade administrativa envolvendo a compra das carteiras escolares. Continuando nas páginas internas do Estadão, acordo entre poderes pode ampliar a fatia do orçamento às emendas parlamentares. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal analisar explicações do X, o antigo Twitter, sobre lives. Também aqui, registro Estadão, a foto com a entrevista coletiva dos senadores e deputados, o pedido de impeachment. Aliás, é o pedido de abertura do processo de impeachment que foi entregue ontem ao Rodrigo Pacheco, no Senado Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes. Canal Cortes do Marçal, sucessão em São Paulo. Cortes do Marçal é pequenos vídeos, é um canal na internet chamado Cortes do Marçal, fez campeonatos em rede social na pré-campanha e por isso ele pode ser punido. Na área internacional, luta para definir imagem de Kamala Harris molda debate decisivo com Trump, hoje às 22 horas, horário do Brasil. Aí na área internacional, bombardeio de Israel, a zona humanitária deixa 40 mortos. Tufão Yagi mata 87 em passagem por Vietnã, China e Filipinas. Páginas Brasil, CETESP registra a pior qualidade do ar em São Paulo em 43 anos de medições. No estado, 48 cidades têm alerta máximo para incêndio esta semana. Governo estuda até força-tarefa contra seca, calor e incêndios. Fumaça toma o país e deve atingir até o Uruguai. Mapa federal chega ao sistema carcerário brasileiro. Mapa federal chega a 88 grupos em cadeias. Foram classificados 88 grupos criminosos em cadeia. Só em São Paulo, que só tem um grupo dominando, que é o PCC.
Lá ele não deixa outro grupo criminoso entrar. No Ceará, no Nordeste, o que tem mais grupos criminosos dentro das cadeias é Bahia, com 21, Pernambuco com 7, Paraíba com 5, Piauí 5, Ceará 4, Maranhão 4, Sergipe 3, Alagoas 2 e Rio Grande do Norte 2. Criança pequena é mais propensa a se alimentar como os pais, diz estudo sobre saúde. E na área de esportes, diante do Paraguai, em Assunção, o Brasil busca finalmente jogar bem. Vitória contra o Equador, rompeu uma série ruim, mas o futebol do time de Dorival ainda não o convenceu. Nas páginas internas do jornal O Povo, nós temos, primeira matéria, Companhia das Docas contrata consultoria para plano de descarbonização. Crimes de roubo cai 22,6% durante o mês de agosto. 10 municípios cearenses devem receber política pública territorial. O registro da soltura da influenciadora Deolane Bezerra envolta aí com essas apostas, empresas de apostas e desvio de dinheiro, não declaração de bens à Receita Federal, etc. Plano de saúde, Ceará foi o terceiro no país em novos benefícios. Na coluna vertical, dizendo que a primeira nota, juiz do TRE libera Camilo Santana para atos do MEC com Evandro Leitão. E dizendo, a briga, tem duas brigas, a briga na rua, essa briga nessa disputa pelo voto do eleitor, e tem a briga judicial entre as equipes de advogados, as equipes jurídicas de cada candidatura. E a coluna diz que, pelo visto, a baixaria desembarcou de vez na campanha de 2024 em Fortaleza. Após sites apócrifos com ataques a candidatos denunciados pela coluna no sábado, agora foi a vez de vídeos com manipulação de inteligência artificial. Em caso ainda em apuração, o vereador de Fortaleza, Eupídio Nogueira, irmão do candidato a prefeito José Sarto, disse ter recebido uma série de vídeos grosseiros, é a palavra dele, contra o prefeito, onde o prefeito apareceria negando interesse pela reeleição. Tudo falso, afirma. Após acionar Sarto na justiça, por paródia do desenho As Meninas Superpoderosas, campanha de Capitão Wagner entrou com nova ação na justiça contra o prefeito, agora por paródia no estilo do programa Nas Garras da Patrulha. O prefeito Sarto, aliás, foi condenado ontem a publicar direito de resposta a Evandro por ter reproduzido nas redes um vídeo onde afirma que o PT teria entregado presídios do Estado para facções. Mensagem ficará no ar por 12 dias, esse direito de resposta. A foto de destaque é do candidato André Fernandes, que foi sabatinado ontem no jornal O Povo. O candidato, na entrevista, apresentou proposta de criar faixas exclusivas para motos nas vias de Fortaleza e se mostrou favorável a superprédios, construção de superprédios na capital. Ele disse: tornaremos a nossa Fortaleza uma nova Dubai, lá nos Emirados Árabes. Páginas de política. A reportagem de hoje tem 2 páginas. 1 em cada 3 deputados cearenses tem parente direto como candidato em 2024. Outra matéria na mesma reportagem. Pais e filhos concorrem na mesma chapa em Iguatu e Oroz. Entenda o que diz a lei. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, tem irmãos, filha e namorada concorrendo a prefeituras.
Na sabatina, André Fernandes promete acabar com a GFIS, que é a agência fiscalizadora do município de Fortaleza, e diminuir o número de secretarias regionais. Saiba o que é e como denunciar a prática de assédio eleitoral. Isso foi uma iniciativa anunciada ontem através do Ministério Público do Trabalho. Lula escolhe Macaé Evaristo para a parte dos direitos humanos. Lá em Juazeiro, a entrevistada ontem na sabatina foi a candidata Suede, que destaca classe trabalhadora e critica Gleidson, os candidatos Gleidson Bezerra à reeleição e Fernando Santana a prefeito. Técio diz que disputa interna no PSOL às vezes coloca essa relação difícil. Ele fala que o deputado Roseno ainda não apareceu pedindo voto para ele, nem fora e nem dentro da propaganda eleitoral. E ele disse que ele falou nessa entrevista dessa relação difícil. Foi ontem, durante a inauguração, só agora que ontem que ele inaugurou o comitê central dele. Na área de economia, queimadas e bandeira vermelha na energia deixam alimentos mais caros na Ceasa, na central de abastecimento que fica ali em Maracanaú. Ainda na área de economia, inteligência artificial, agências reguladoras serão protagonistas em projeto de lei. STF decide que bancos devem fornecer dados de clientes aos estados. Câmara aprova urgências para desoneração da folha de pagamento e renegociação da dívida dos estados. Essa é a matéria que é a capa, é a manchete de capa do jornal. Mortes na base aérea de Fortaleza. 20 anos depois, crime prescreve e traumas das famílias continuam. Sobre a população carcerária no Brasil, essa pesquisa que foi publicada ontem, o recorte que o jornal Povo faz nesse assunto é dizendo que a maioria dos presos no Ceará é jovem e evangélica. Chácara Flora, construtora irá recorrer da condenação por demolição. A demolição foi feita em 2011 e o Edson até comentou aqui que a demora da justiça só agora que vai sair essa condenação, condenando aí o município e gestores e a construtora de 3 milhões e pouco, 3 milhões de reais. O editorial do Povo de hoje é sobre a crise na Venezuela. A crise com a Venezuela e seu novo momento. Nas páginas internas do Correio Brasiliense, diz que Lula age rápido e deputada assume direitos humanos. Escolha esfria crise e tira discurso da oposição. Lula nomeia deputada negra para os direitos humanos. Impeachment abre semana contra o STF. Ontem a entrada, a solenidade, o ato que deu entrada em mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A anistia vira moeda de troca no Congresso Nacional na disputa para a mesa diretora da Câmara Federal. Lula sanciona provas online em concurso. Carregada por fãs, Deolane Bezerra sai da prisão, a influenciadora. Mais da metade do país está sob fumaça. Economia. Os números mostram um cenário positivo. A volta da política industrial. Opositora na área de mundo. Opositora promete manter a luta no país para derrubar o Nicolás Maduro na Venezuela. Baixa umidade relativa do ar. Ruim para nós e bom para elas. Elas quem? As árvores. Caderno de saúde. Transplante de olho surpreende médicos. Na área de cidades, já que em Brasília não tem eleição municipal, o
Correio Brasiliense está cobrindo a disputa nas cidades do entorno do distrito. Eleições do entorno impactam o DF, diz a vice-governadora de Brasília. Aí candidatos apresentam propostas, isso é lá em Águas Lindas do Goiás. E por último, é dizendo aqui na página de esporte que o jogador Endrick sai da sombra e joga hoje no Jogo do Brasil, hoje à noite. Nas páginas internas do Valor Econômico, a primeira matéria diz que Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos para apurar incêndios. Focos de fogo no estado de Goiás crescem 868% neste mês de setembro. Apesar de atividade em alta, seguro-desemprego dispara. Mercado de carbono voluntário acelera com incentivo no Rio de Janeiro. Cidade busca estar à frente da curva na exploração de ativos verdes. Lula prevê viagem à Colômbia em gesto ao presidente Gustavo Petro. Após saída de indígenas, o STF mantém audiências sobre marco temporal. Nova lei geral autoriza concurso público online. Macaé Evaristo comandará direitos humanos. Câmara aprova urgência para desoneração da folha de pagamento. União Brasil. Os partidos União Brasil e PSD articulam bloco em reação à candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara Federal, cuja eleição será em fevereiro. Sucessão em São Paulo. Pablo Marçal e Malafaia é o pastor, trocam acusações por ato na Paulista. E essas acusações, essa briga é nas redes sociais. Defendo o que Bolsonaro sempre defendeu, diz o candidato à reeleição Ricardo Nunes. Desacordo em torno de candidatura cria mal-estar em liderança do PT em Aracaju. Área internacional. Espiral deflacionária da China está entrando em uma nova fase perigosa. Sob suspeitas mútuas, Trump e Kamala Harris encaram o primeiro debate. Hoje à noite, editorial do Valor Econômico. Risco fiscal piora perfil da dívida mobiliária federal. Solução do financiamento climático começa em casa, diz Thomas Trebet. Caderno Empresas. A manchete. Governos avançam sobre lucro e estiagem e atingem bolso do consumidor. Inteligência artificial generativa será vital para tornar o 6G viável, diz Ericsson. Avanço de metrôs e trens no país é lento e sofre ameaça de retrocesso. O grupo de supermercado que vem lá do Maranhão, o Grupo Mateus, é autuado em R$1 bilhão pela Receita Federal. Ele está se expandindo muito rapidamente, inclusive aqui no Ceará. A empresa anglo-americana inicia venda de ativos no Brasil. Investigado por crimes no Telegram, seu fundador já frequentou a elite da França. Estados Unidos acusam Google de comandar monopólio em anúncios online. Brasil quer conversão de pastagem em declaração do G20. E por último, é aqui o caderno de finanças do Valor Econômico, e com ele eu termino aqui a leitura das manchetes e das principais matérias de hoje, e diz o seguinte: o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação das normas do Código de Processo Civil em processo arbitral, e dados apontam popularização de arbitragem.